Olá, seja muito bem-vindo novamente de volta aqui a mais uma aula dessa série Alcançando o Realismo no Desenho a Grafite, trazendo mais uma aula de textura de pele. Fica a pergunta, como fazer textura de pele? Será que existe um modo certo e um modo errado? Na realidade não existe nem um modo certo e nem um modo errado. Textura de pele é algo que a gente faz conforme a gente desenvolve o nosso modo de fazer textura, conforme a gente observa a fotorreferência. E eu vou estar fazendo uma parte desse desenho que está aparecendo aqui ao lado, dessa orelha, onde eu vou estar mostrando um pouco desse trabalho de textura. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal onde eu mostro um passo a passo de texturas de pele. E vou estar trazendo outros vídeos mais à frente de trabalhos um pouco mais complexos com relação à textura de pele. Então vamos agora assistir essa videoaula e nos encontramos aí em outro vídeo aí aqui do nosso canal. Vamos aqui iniciar essa aula, vou mostrar aqui uma parte desse trabalho de textura. E para começar essa textura, eu vou começar com a caneta borracha 3.8 com a ponta afiada como ponta de lápis. Eu vou iniciar destacando os pontos de luz, ou seja, aonde a luz ela bate nos pontos onde está em alto relevo, aonde tem mais volume é onde tem maior intensidade de luz. E aí eu vou destacar esses pontos com a caneta borracha, aí começando aí essa textura. É só pegar a caneta borracha e ir destacando esses pontos de luz. Aqui tem tipo uma ruga, uma linha, é uma parte luminosa onde tem um pouco de luz. E vou estar destacando aqui agora com a caneta borracha. Então é só você pegar a caneta borracha e destacando alguns pontos. Esses pontinhos brancos que eu estou fazendo destaque com a caneta borracha são alguns carocinhos que tem na pele. Essa orelha ela é bastante texturizada, acredito que seja até de uma pessoa com uma idade um pouco mais madura, visto que tem umas regiões que tem umas partes como se fossem rugas na pele, aqui próximo à orelha e nessa parte superior da orelha. Então com a caneta borracha aqui vou destacando primeiro esses pontos de luz. Aqui nesse ponto tem bastante luz, nessa região aqui onde fica esse pequeno músculozinho da orelha. Então é só você pegar a caneta borracha e ir destacando esses pontos de luz. Normalmente eu costumo fazer trabalhos de textura já vindo com a textura ao mesmo tempo que estou sombreando. Eu acho mais prático já fazer a textura direto. Mas como esse desenho eu fui mostrar o exemplo primeiro de como desenhar a orelha, definindo aí esse sombreado aí, dando esse volume e essa profundidade. Então por isso eu deixei aqui a textura por último. Então observe que com a caneta borracha é só ir destacando os pontos de luz. Quando a ponta está suja é só esfregar aí no papel e limpar a ponta da borracha. Aí aqui fazendo pequenos pontilhismos com a caneta borracha, aleatoriamente próximos conforme mostra a referência onde tem um pouco mais de luz. Conforme a luz ela bate aí na pele, do nosso corpo.
trabalho de textura é um trabalho que exige bastante da nossa paciência, né? É preciso ter bastante paciência, visto que é um trabalho bem mais complexo do que o trabalho de fazer sombreado. Após o trabalho com a caneta borracha, agora com o lápis 2B, como são pequenos caroços, então eu vou aqui começar a fazer o destaque. Aí você pega aí, pode ser um lápis B, eu estou fazendo com um 2B, mas você pode estar usando aí um lápis B ou um HB para fazer esses tons sombreados aonde fica esses pequenos carocinhos, que é justamente esse tom, essa sombra que a gente faz de acordo com de onde vem a luz, que dá o volume, ou seja, faz com que esses detalhes fiquem em alto relevo aí, com esse efeito de volume. Então aqui é só ir sombreando em volta esses pequenos carocinhos que há nessa região da pele. Então o segredo é não ter pressa, paciência, observando e sempre ir trabalhando todos esses pontos, né, onde eu fiz o destaque aí com a luz, e aí em seguida fazendo o sombreado, que é para dar essa sensação de volume e profundidade. Essas partes onde tem essas riscas, né, com esses tons mais claros, são expressões, eu acredito que sejam algumas pequenas ruguinhas, algumas marcas na orelha. Então com certeza é uma pessoa com a pele um pouco já mais envelhecida, e aí ela tem um pouco mais de textura. Além desse vídeo, né, é mais um vídeo que eu vou trazendo aqui, mostrando esse passo a passo de textura de pele. Eu vou estar trazendo ainda outros vídeos com relação à textura, ainda um vídeo com texturas bem complexas junto com rugas. Vou estar mostrando aí outro vídeo, um passo a passo de como fazer textura e rugas ao mesmo tempo aí, em um trabalho bem mais complexo. Então fiquem no aguardo, que nos vídeos futuros eu vou estar trazendo aí essa outra videoaula de textura e rugas. A textura de pele sempre tem sido um dos desafios e uma das dificuldades da maioria dos desenhistas iniciantes. De fato, é um trabalho complexo que às vezes não se deve já se apressar demais quando está começando a praticar o desenho realista, já ir querer partir diretamente para a textura. Então eu recomendo desenvolver primeiro a habilidade com luz e sombra, que é essa técnica que dá esse volume e profundidade ao desenho, para ir já desenvolvendo, a partir de então passar a desenvolver a técnica de textura. Agora aqui com o esfuminho, está com a ponta suja, então eu vou dar uma limpada aqui, uma lixada, porque como é um trabalho aqui que tem um tom, um cinza mais claro, aqui tá, a ponta já está mais limpa, agora está limpinho, lixei. Então eu vou usar aqui o esfuminho número 1 para dar aqui essa esfumada aqui nesses detalhes de sombreado que eu fiz aqui nessa textura, para espalhar esse grafite e deixar aí com um visual realista, dando a impressão de realismo.
Eu gosto de usar esfuminho também no trabalho de textura, e depois do trabalho com o esfuminho, aí eu faço a esfumação com o pincel. Lembrando que usar esfuminho em trabalho de textura é preciso ter essa cautela de não passar o esfuminho por um todo. Agora aqui com o pincel número 4 eu vou agora esfumar com o pincel aqui, deixando bem suave todo esse trabalho de textura. Voltando a explicar com relação ao esfuminho, ao usar o esfuminho no trabalho de textura, é passar o esfuminho apenas onde foi feito esses sombreados nesses pequenos caroços ou nos poros, quando a gente faz aqueles pontilhismos com movimentos circulares, trabalhando poros. Então pode-se também usar um esfuminho apontado, em especial o esfuminho número 1, que ele é fininho, e passar somente naqueles pontinhos, naqueles pontilhismos que são os poros, para suavizar e esfumar o grafite. E depois pode estar usando o pincel e a caneta borracha destacando os pontos de luz onde a luz se projeta, né? Que aonde tem o poro, aí a luz, quando ela é projetada de acordo com a dimensão de onde a luz vem, então gera uma parte mais clara em volta do poros e outra mais escura. Agora vou novamente reforçar aqui esses pontos de textura onde tem um pouco mais de luz com a caneta borracha. Não liga aí essas nodas escuras nas minhas unhas, é que não é sujeira, gente, não é sujo, é que eu tava trabalhando uns dias com envernizando, né, algumas portas em a construção de um sobrado, então não consegui remover totalmente aquela pigmentação do verniz da unha nas brechas, nesses cantos da unha, ele está um pouco encardido. Bom, terminado aí novamente esse processo com a caneta borracha, agora é só pegar novamente o pincel e passar novamente para deixar bem suave todo esse trabalho da caneta borracha, para deixar realmente bem realista. Só puxar um pouquinho a folha para cá, para ver se fica um pouco melhor a visualização. Eu vou deixar o link da imagem referência aqui na descrição desse vídeo aí, para que vocês possam baixar essa mesma imagem, possam estar treinando aí esse exercício aí também aí no seu desenvolvimento do desenho realista.
Agora é só pegar novamente o lápis. Aqui no meu caso eu estou usando o 2B, passando bem suave, com bastante leveza na mão, para dar destaque às partes sombreadas onde tem esses detalhes de textura. Essa região aqui ela tem um pouco mais de uma textura um pouco mais intensa aqui, como se fosse rugas. Aí novamente é só pegar o esfuminho e esfumar esse trabalho feito de sombreado aí dessa textura. Aí é só pegar o pincel e esfumar também com o pincel. Novamente é só pegar a caneta borracha e realçar aqui essa textura onde tem esses caroçozinhos na pele.
Bom, agora vou fazer destaque daqui desses pontos de luz, dessa textura, dessa região aqui da orelha, onde está batendo um pouco mais de luz. É só pegar a caneta borracha e ir fazendo esse pontilismo, conforme a gente observa a referência, a gente vai destacando os pontos de luz. E aí em seguida o mesmo processo, pega o lápis e faz o sombreamento onde tem esse trabalho de textura. It's not a game, it's a rich thing. Aí é só novamente reforçar os pontos de luz com a caneta borracha.
No próximo vídeo nos encontraremos de novo, onde vou estar trazendo mais um conteúdo aí dessa série Alcançando o Realismo no Desenho a Grafite. Um grande abraço e até o próximo vídeo ou até a próxima aula.